Sua força de vontade, caminhando a passo cego em busca da sua identidade. Mas por onde passa deixa marca de atrocidade. Eu sou César Kaabi Abdul, fundador da Mesquita de Sumaia, na periferia de Budas Artes, e do núcleo de hip hop Zuma Luma. E sou personagem de São Paulo. Socorro abstrato de passeio pra se manter imune. Peço a Allah que nos ajude. Eu nasci, obviamente, em São Paulo. Na periferia de São Paulo, morei em várias quebradas, né, do gueto e tal, mas a minha família, assim, a base foi no Jardim Miriam, né, nasci ali no Buraco do Sapo, uma quebrada que tem por ali, né, e ali basicamente eu me criei até vir para Budas Artes com 9, 10 anos, né, e em Budas Artes, na verdade, foi onde eu, né, desenvolvi toda a caminhada até aqui, né? Onde também eu conhecia o hip hop, a cultura de rua, foi aqui, mas isso nos anos 80 e tal, basicamente isso. Eu fui criado no cristianismo, né? No evangelho, né? Meus pais, eles foram basicamente sempre evangélicos. Minha mãe saiu umas vezes, meu pai ia, idas e vindas, vamos dizer assim, né? Mas enveredei por várias religiões, a religião de matriz africana, o budismo. Então, basicamente, a minha caminhada, ela é meio que passei por essas religiões até agora, inshallah, morrer muçulmano, se Deus quiser. Com basicamente 9 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, porque foi onde eu tive o primeiro contato com a música, né, no coral da igreja, entendeu? Então, tipo, isso me chamava bastante atenção, a questão de cantar. Eu gostava, era pivete, mas eu subia lá e gostava de cantar com os adultos, etc. Então esse foi meu primeiro contato com a música. Meus pais também, minha mãe, quando não era crente, quando não era evangélica, ela tinha Martinho da Vila, tinha vários discos, né, de nego velho dentro de casa, e eu ouvia. Meu pai gostava de Bee Gees, ela de Michael Jackson. Então a musicalidade estava meio ali. Depois eu ia para a igreja, então fazia uma fusão maluca na minha cabeça na questão da música. E ouvido, né? Então eu sempre gostei dessa questão de música. A minha avó já era do candomblé. Então, tipo assim, minha mãe ia trampar e deixava eu com a minha avó. Então, a minha avó, quando dava os perdidos, ela me levava pro centro, entendeu? Então, tipo, era uma coisa assim, a milhão, desde moleque. E isso meio que encaminhou para a questão da música, né? E morando em Imbu, nos anos 80, eu trabalhava de office boy, né, e já tinha toda aquela coisa pós-ditadura, eu tinha umas coisas muito malucas naquela época, mas já tinha os núcleos, né, da equipe da Zimbábue, uns caras e tal, que faziam umas reuniões no centro de São Paulo, que era no Viaduto do Chá. Os caras iam com cabelo black, calça pizza e tal, e eu, branquelinho, estava ali naquele moio, porque eu sempre fui de estar na rua, essas coisas, né? Mas eu já era adolescente. E o hip hop base, hip hop resistência, hip hop dos anos 80 para 90, ele veio enveredado por toda essa coisa de luta, essa coisa de, sabe, de resistir, essa coisa de fugir do opressor, que a polícia vinha e pegava a rapaziada, que era baratinha, era veraneio cinza. Então, a gente vê todo esse histórico, né, na periferia disso. Então, o hip hop em si, ele tem essa força, né? Ele vem dessa questão de reivindicar, de sobreviver, etc. Então, como sempre morei em favela, então meu histórico com a música sempre foi essa coisa de dar um passo à frente junto da resistência. Os iguais se assemelham, tá ligado? Tipo assim, então todo mundo que estava que ia para São Bento, ou que estava na 24 de maio, eram pessoas da periferia, né? Porque é muito louca a história dos periféricos, das pessoas que moram na periferia, que no tempo que nós fomos usados, né, pelos senhores e jogados pelos morros, né? E exatamente para morrer, vamos dizer assim. Só que a nossa arquitetura ela é maluca, né, cara? Você vê a favela, os caras criam um barraco em cima do outro, assim, coisa excepcional, coisa que nenhum cara que estudou a vida toda vai saber fazer, moro? Então, assim, isso é o que nos dá identidade,
Então a gente fomos jogados pro gueto e voltamos para invadir o centro. Através do quê? Através da resistência, da musicalidade, da ginga, da boa malandragem, entendeu? Então a gente acabou voltando, ocupando a região central com a liberdade de expressão, que é a música. Que no tempo também foi tirado, como eu falei, pós-ditadura, foi aquela coisa toda, mas nós estávamos ali fazendo o que a coisa acontecer de alguma forma. Não falo somente de religiões, mas tem aqueles que dizem: nossas diretrizes é caminhar de pulsa em crise, mas respeita pra quem tem. O bom malandro já disse: o mesmo motivo que move muitos a se maldizerem é o mesmo que deveria mover todos a se mobilizarem, construir muros, encarcerar a consciência. E aí? Estudo do sujo, sugo a nossa aderência. As iguais diferenças estão missões segregadoras, máquinas ativas, sugadoras, inovadoras, causadoras. A musicalidade, a resistência com a cultura de rua, ela sempre teve essa força. E os nossos semelhantes que os caras que vinham também de Capão Redondo, vinham de Imbu, vinham de todas as quebradas, de Santo Eduardo, etc, etc. Entendeu? Do Ângelo, bom, Zona Sul, falando de Zona Sul, né? E assim se fazia fusão com os caras da Leste, Norte. Então a coisa pegava, porque tava todo mundo na mesma caminhada, dançando no mesmo passo, né? Que depois é o Clube Palmeiras, então, é uma longa história sobre isso. Até vir, assim, no final dos anos 80, o hip hop com mais força, né? Que veio através da dança primeiro, o break, né? Depois veio a poesia, né? O rap em si, ele veio num paralelo, mas o mais forte mesmo era a dança de rua. Que, na verdade, era o que eu fazia parte da dança de rua, não era... Nelson, Taíde, Backspin, toda uma geral que fez a base disso tudo. Tá ligado? São bem, lembranças de um tempo em que a São Bento era São Bem, sinônimo de um tempo diferente. São bem, lembranças de um tempo em que a São Bento era São Bem, sinônimo de um tempo diferente. Do reality rap eu falei, esse nome é muito feio, é americano. E aí eu me autodenominei, é isso mesmo? Easy M. É porque já tinha uma relação, Ice Blue, Kylie J, Ed Rock. Eu falei, mano, eu sou o Easy M. Aí Easy M e Ice D, que era eu, Cláudio e César, esse meu camarada, Easy M e Ice D. Aí nós falamos, mano, nós é essa zica mesmo, vamos. Aí começamos a cantar, eu falei, mano, zoado. Não quero mais imitar os gringos, não quero mais cantar nada de gringo, vamos ser agora... isso mesmo e isso mesmo. Só que nesse tempo tinha a questão do racismo muito pulsante. Como sempre teve, mas nos anos 90 era 1000 graus. E aí eu criei um grupo chamado Tribunal Negro, que foi um grupo que deu muito certo, perpetuou por uma caminhada boa. E Tribunal Negro, eu branquelo, né? Então, pô, criava uma coisa, eu falei, pô, como assim Tribunal Negro, o cara é branco. Só que eu era o único branco da banca. Só que era o líder do grupo, né? Porque eu sou escritor, escrevo poesia e tal, e eu fazia, inclusive, as músicas, sacou? E aí era o Tribunal Negro, mas o Tribunal Negro ele veio com uma pegada, né? A gente tinha uma música chamada Caçadores de Racista. Eu escrevi essa música em 91. E, cara, quando nós lançamos Caçador de Racista em cima do Mugdal, que era uma... Essa é a questão, nossa sugestão para aqueles que ignoram o nosso gesto. Como todo ser humano deve ter diplomacia, dando as costas para a filha da puta racista. Se você é sujeito otário, racista, vacilão, se acha que somos animais, bicho do mato, nós somos caçadores. Se você tá sendo caçado, você não sabe comparar gente como gente. Decidir como decidir. Decidimos vir aqui para agredir, reprimir, estourar, futebol pra correr. Se liga aí, mano. Com a nossa liberdade de expressão, ideologia estudada, deixaremos sua mente mais que perturbada. Nós temos nojo de rato racista, por isso que estamos em sua vida. Caçadores de racista, caçadores de racista, caçadores de racista. Caçadores de racista, caçadores de racista, caçadores de racista. O bagulho era pesado e a gente subia no palco passando aquela energia de resistência e tal. E o grupo, ele cresceu, né? Aí, nesse tempo, entrou o DJ Meio Quilo, que é um grande DJ de São Paulo, que ele foi DJ do Záfrica Brasil, que não existia Záfrica Brasil ainda, depois ele foi para o Záfrica Brasil, mas era eu, DJ Meio Quilo e mais alguns manos. O Cláudio, ele parou, ele virou cristão. O Cláudio começou a frequentar a igreja, virou evangélico, essa igreja, congregação. Ele virou evangélico e parou com o rap,
tá ligado? E eu continuei, mas ele parou por dois amores, talvez por Deus, mas também pelo coração dele e tal. Enfim, e a gente continuamos no Tribunal Negro. O Tribunal Negro deu muito certo e tal, e a gente foi onde eu peguei mais firme a questão do movimento negro, de participar e de fazer esse dentro, porque aí existia aquela coisa não vou dizer do preconceito, mas da cabreiragem que já tinha por causa exatamente dos caras, né? Um branquinho tá envolvido aqui, o que tá acontecendo? Então eu passei pelaquela coisa de falar, provar 2 vezes qual que é o meu intuito e da onde eu venho, entende? A organização xiita veio exatamente de um livro islâmico que eu li, que falava sobre essa questão do xiita, dos caras ser pai. Eu falei, mano, eu peguei o lado radical, aspas, que falava do Islã. Como as pessoas veem hoje, entende? Falta de informação mesmo. E aí eu falei, velho, chamei os caras, falei, mano, vamos juntar, tinha uns grupos de Tapicirica, de Carapicuíba, falei, vamos juntar o grupo e montar uma banca, né? Aí eu falei, dei um nome, falei, vai ser Organização Xiita. E aí nós éramos 27 caras, 27 manos. E aí eu, aquela veia sei lá, artística, montei tipo um teatro, sabe? Com rappers. Aí nós fazíamos uma encenação em cima das escritas, em cima das músicas. Aí pegou, aí os caras, virou. E aí Xiita virou um grupo pesado, nós abrimos o show do Jarrulli no Palmeiras, umas coisas legais. Nós, o Rude, o Rapping Hood, Potencial 3, começamos a fazer uma banca, começamos a sair junto dos shows. Então foi uma coisa legal essa época do Xiita, mas não durou muito tempo não, porque muita cabeça pensante junto é um caso sério. Sua força de vontade, caminhando a passo cego em busca da sua identidade. Mas por onde passa deixa marca de atrocidade, acalentando, desacalentando. Porque eu não tinha muita coisa com religião. Eu só achava importante. Eu procurava religião quando eu tinha uma necessidade, entende como é? Agora ser não, entende? Eu sou hoje muçulmano. A minha religião é o Islã, isso sim. Agora, por antes eu ia, mas eu tinha um intuito, não era aquela coisa de eu sou crente, eu sou evangélico, sabe aquela coisa de andar com a biblinha debaixo do braço? Não. Eu nunca fui servil ao ponto. Eu ia para a igreja porque eu achava importante. Meus pais é da igreja, vai para a igreja, está precisando, eu vou lá. Tá? Então, ao mesmo tempo que ia visitar um centro, visitar os amigos. Então, não tinha muito essa coisa, sabe? Agora, eu sou muçulmano. Os malês é uma história que não é contada, né? Que foram os únicos que tiveram por aqui e lutaram contra a escravização. Eles eram muçulmanos. Muçulmanos foram tirados das suas terras e vieram para cá. E aqui eles, através de troca de ideias entre eles em árabe, porque eram estudados, entende? Mas foram escravizados. Né? Aí os caras montaram a Revante. Né? Os caras falaram, vamos fazer um levante para fugir da escravização. Entende? Foram os únicos, mas que infelizmente isso não é contado na história, né? Que malês, do significado de muçulmano, né? Que foram os primeiros muçulmanos verdadeiramente a estar por aqui, viver aqui e lutar contra a opressão. A questão é, muçulmano acredita em Deus, somente. Não há outra divindade além de Deus, único e não possui semelhante. Ponto final. Não há mais nada aqui, não há santo, se das coisas, não existe, é só Deus, nós acreditamos em Deus, rezamos 5 vezes ao dia. No islamismo, Deus foi o Criador? Óbvio. De tudo, de todos, do que já veio e do que está por vir. Deus é o Criador de todas as coisas. O Islã significa paz. É isso. E não é uma religião criada por ninguém. Não foi uma religião, eu vou criar uma religião. Não. Islã significa paz. O Deus do muçulmano é o Deus único, é o Deus de todos, é o Criador do universo, é o Criador de tudo. Então, esse é o maior problema, né? Que às vezes, por exemplo, você está lá fora, são acho que mais de 1,5 milhão de muçulmanos no mundo. Muitos muçulmanos, bilhões, né? E as pessoas hoje, elas acreditam que todas essas pessoas
creem sei lá, só em matar os outros, sabe? E é totalmente ao contrário, né? O Islã prega literalmente a paz, né? E lutamos muito contra a alienação, né? Que infelizmente as pessoas, como eu disse, a minha história mesmo, eu vim para o Islã através do 11 de setembro. Eu vi o 11 de setembro e falei, mano, os caras zica, esses caras. Porque aquela coisa pulsante de ver o opressor, os Estados Unidos, americano, governo opressor e tal, e aquilo chamou atenção. Só que no final das contas, que eu fui estudar mesmo, falei, cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque aqui a gente não tem uma informação sobre o Islã. Nós temos ataques constantes da própria mídia, falando Islã é terrorismo. Não vê os bens que foi feito historicamente, sabe? Que foi criado, o que os muçulmanos fizeram historicamente. Né? Ninguém fala sobre isso, só fala sobre terrorismo. Mas é porque também vende. Entende? Um cara invadiu o Iraque, foi lá, pegou um cara ao vivo, matou, assassinou ele ao vivo e ninguém fala nada. O cara, eles invadiram um país, mataram, dizimaram um povo atrás de bombas químicas e essas bombas até hoje não apareceram. Entende? Então essa é a maior complexidade. Né? Isso é que gerou esse exatamente. Aí se gera outras coisas, como um Estado que não é islâmico. Né? Porque um Estado islâmico ele tem que ser redigido por um califa, por um cara que foi dado a ordem por todos os muçulmanos aceitarem esse cara. Entende? Não uma parcela de grupo que vai falar isso aqui. Não existe o silêncio que respeita, vale mesmo que no palavras eu disse. Até por isso hoje sou cabe a Código Jahid. Não falo somente de religiões, mas tem aqueles que disse nossas diretrizes é caminhar de pulsa em crise. As perseguições elas são sempre de pontos, mas recebemos aqui na nossa comunidade um sheik e ele veio no intuito de conhecer um trabalho, como uns caras de periferia estão desenvolvendo um trabalho sem recurso e ajuda de instituições. E ele veio conhecer esse trabalho, conhecer o cara que fazia essas coisas, conhecer as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Aí veio ele, mais um sheik, nos visitou e veio na comunidade, participou de um evento e falou, Cabe, gostaríamos de construir aqui uma creche para as crianças. Eu falei, bonito, vamos. Esse cara saiu querendo fazer isso daqui. Como eu fiz a ponte para esse cara, para ele vir aqui e aliciar os jovens para ir para o Estado Islâmico. A minha vida virou de um dia para a noite eu virei um terrorista. Né? E, cara, e assim, e o povo, eles veem, é difícil porque a internet, ela tem uma força, né? Você fala aqui, até você provar que aquilo não é verdade, cara, nossa, até hoje eu sinto ainda os resquícios desse preconceito, desse ataque. Né? E até hoje a revista não se retratou. Um belo dia eu acordo e lá estou eu nas Olimpíadas, sendo colocado como terrorista. Mais uma vez. Só que aí era para patente alta do Exército. Esse cara é isso, ele é esse representante. Simplesmente ele pegou a minha imagem de Facebook, minha imagem de que eu faço parte de alguns movimentos pró-Palestina, essas coisas. Olha ele aí. Exatamente. O que estão fazendo aqui? Estão pregando o jihadismo. Eu estou com a camisa escrita Jihad Brasil, que era o grupo de rap. Aí colocou a minha imagem, falou que era isso, depois colocou eu, aí o tiro no pé. Lá onde eu morava, é alto, né? E tem a favela de fundo, né? E nós tiramos uma foto, e nós estamos com a favela de fundo, só que aí ele pegou e falou assim, e aqui está ele. O que eles estão fazendo aqui? Essa aqui, se eu não me engano, general, coronel, sei lá, conscrito, é a favela da Maré. É, não é? É. A UPP estava lá, não estava esses dias? Estava. O que ele está fazendo lá? Nós saímos de lá. E você estava, essa foto era aqui em São Paulo? Em cima da minha laje, cara. Em cima da minha laje, cara. O cara louco. Eu falei, velho, ele colocou isso. E aí eles estão lá, aí eles aí, incitando, sabe? E eu lá, pô. Sem saber nada. Por Deus, nada. E aí quando eu vi a mídia, estava lá todo mundo de novo, olha aí de novo. Aí o cara acaba virando terrorista, né? Porque não é possível que todo mundo está errado, só eu estou certo. Entendeu? O trabalho que nós desenvolvemos no gueto, na periferia, é um trabalho de conscientização. Primeiramente, conscientização.
busca da informação e acesso ao quê? Dá acesso ao quê? Ao conhecimento, né? Vice-versa. Porque o que falta mesmo, que sempre nos faltou, é isso, informação, né? As pessoas, elas são colocadas sobre o cabresto exatamente por não ter o quê? Acesso à informação. É exatamente essa coisa de levar o conhecimento, né? Tirar esse véu do mal, né? Que as pessoas automaticamente colocaram, né? E falar exatamente do bem, falar da paz, né? Falar desse agregado de coisas boas que existem através tanto da religião como também dos movimentos sociais. É o que busca o movimento social, o que faz realmente qual é o objetivo de um Zuma Luma, por exemplo, o que faz esse trabalho, o que busca esse trabalho. É o que faz a mesquita é só um lugar para oração, ponto final? Não, é um lugar de conscientização, né? Aqui nós temos livros, aqui nós temos professores, aqui nós temos aulas. Isso é o vício e é o poder ou isso não? Logicamente que não! E sabemos disso, por isso aqui por nós foi declarado o protesto linguístico da rimo risco. Não basta sermos escravos dessa hipocrisia, basta essa anomalia doentia. E o Islã ele entrou na minha vida de uma forma assim, é aquela coisa que eu estava falando, né? A gente, na dificuldade você começa a enxergar, acho que na dificuldade você tem sensibilidade, tem uma sensibilidade maior, né? E eu estava num momento meio sensível da minha vida, vamos colocar assim, e basicamente eu fiz uma letra, né? Uma música pesada, e fui procurar um tipo de instrumental para eu produzir, arrumar, para cantar essa música em cima desse instrumental. E eu queria que essa instrumental fosse diferente, tivesse um pouco da vertente do que eu já tinha ouvido sobre Islã. E procurei Islã, e fui achando, sabe, eu não gostei, então. Aí eu vi Adhan, que é o chamado da oração, é o chamado da oração, né, que todo muçulmano faz, em todas as mesquitas acontecem. Cara, eu vi aquilo e aquilo mexeu comigo. Eu fiquei bolado. Falei, caramba, coisa bonita, né? Uma melodia e tal. Sem instrumento musical, só voz. E aí eu fui buscar mais isso, sabe? Saber o que era, por que era, como era. Aí descobri que o cara que fazia isso foi um escravizado chamado Bilal, né? O primeiro a fazer isso. Ele que foi o cara que teve a inspiração por Deus de fazer o primeiro Adhan, o primeiro chamado para oração no tempo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fazer o primeiro chamado para oração, e aquilo se expandiu até hoje, né? E eu falei, pô, legal, valorizando um cara que foi escravizado. Esse sempre foi a minha vertente, sempre foi o meu caminho. E eu falei, pô, legal isso, e muito bonito, né? O Adhan é uma coisa que mexe, emociona. E aí eu comecei a estudar o Islã, o verdadeiro Islã, né? Não existe dois Islã, o Islã é um só. Não existe o Islã do preto, o Islã do branco, o Islã do pobre, o Islã do rico. Não existe isso. Islã é o só. Islã, paz. Esse é Islã. Isso me chamou a atenção, e eu já estava num momento diferente da minha caminhada, mais maduro, né? Sempre com uma resistência diferente. Comecei a estudar a religião. Conheci um cara egípcio pelo MSN, e comecei a conversar com esse cara, falar e tal. E ele começou a me explicar a religião, né? Mandou uns livros para mim, né? E eu comecei a entender melhor o Islã, sem aquele Islã que a mídia sempre socava, enfiava a goela abaixo das pessoas. E enfim eu falei, eu quero ser esse cara, quero ser esse muçulmano, quero ser muçulmano, um muçulmano mesmo. E eu falei, cara, eu quero ser muçulmano, como eu faço? Ele me explicou, falou, você vai reverter, fazer uma reversão, que é você deixar tudo que você foi e seguir essa religião. E eu estava bem decidido. Falei, eu quero. E fui, fiz minha reversão, que é simplesmente falar que não há outra divindade além de Deus, e que o profeta Muhammad é seu servo mensageiro, que o profeta Jesus é seu servo mensageiro. Todos os profetas são seu servo mensageiro de Deus. Pronto, acabou. Aí você se torna muçulmano. Aí eu fui atrás do jihad, do significado de jihad, que significa simplesmente esforço pessoal contra aquilo que é ruim. Unicamente, só isso. Então não era aquilo que eu pensava lá atrás, né? E aí eu falei, como eu estava no rap ainda, eu falei, eu vou montar um grupo chamado Jihad Brasil. Aí eu montei o Jihad Brasil. E comecei a cantar. E aí... E fez músicas? Muitas.
Do dia para a noite, lá estava nós de novo, com o Jihad Brasil, olha eles aí, vieram islamizar o país tudo torto. Eu querendo ir para um lado, os caras querendo colocar o outro. A evolução que se sabe do homem é sua força de vontade, caminhando a passo cego em busca da sua identidade, mas por onde passa deixa marca de atrocidade, acalentando desacalento, correndo contra o vento, prostrando sobre o império capital, andando com cabresto. Anseio estruturado, sempre uma faca de 2 gumes, socorro abstrato, tipo assim, para se manter imune. Peço a Allah que nos ajude. Nos odiamos sem nos conhecer, nos odiamos até mesmo sem saber porquê. Nem tudo que não vemos é porque não existe. O silêncio que respeita vale mais que 1000 palavras, eu disse. Até por isso hoje sou Cabe, Al-Qadibu Jahid. Não falo somente de religiões, mentem aqueles que disse. As minhas diretrizes é caminhar, tipo, sem crise, mas respeito é para quem tem. Um bom malandro já disse. O mesmo motivo que move muitos a se maldizerem é o mesmo que deveria mover todos a se mobilizarem. Constrói muros, encarcera a consciência. Súdito sujo suga a nossa aderência. As iguais diferenças estão ambições segregadoras, máquinas ativas, sugadoras, inovadoras, causadoras do parasitismo, conformismo, egoísmo, ensina a escrever o alfabeto sem algarismo, pois o povo sem informação é descartável lixo. Será que nos resumimos nisso? A evolução que se sabe do homem é sua força de vontade, caminhando a passo cego em busca da sua identidade. Mas por onde passa deixa marca de atrocidade, acalentando desacalento, correndo contra o vento, prostrando sobre o império capital, andando anseio de estruturado, sempre uma faca